Olá, alunos e alunas! Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Vamos continuar falando sobre as reações químicas orgânicas. Na aula de hoje, vamos falar sobre as reações de substituição. Nestas reações, parte do substrato é substituído por parte do reagente, ou seja, são aquelas reações nas quais o átomo ou grupo de átomos da molécula orgânica é substituído por outro átomo ou grupo de átomos. As reações que estudaremos nesta aula são as reações que ocorrem em alcanos. Bora aprender? A halogenação de alcanos é uma reação de substituição que ocorre via radicalar, por meio de um mecanismo de propagação em cadeia. Nesta reação, o hidrogênio do metano, que é a molécula-alvo, foi substituído pelo cloro, que é o atacante. É uma reação que somente se processa com a ajuda externa da luz ou do calor. Usando-se halogênios diferentes, nota-se que o flúor ele é o mais reativo entre eles e que a reatividade diminui na ordem cloro, bromo e iodo. Na verdade, o flúor reage tão violentamente que, em geral, ele destrói a substância orgânica. Já o iodo nem chega a reagir, de tão lento que é. Dessa forma, a halogenação dos alcanos limita-se, via de regra, às clorações e bromações. Vamos ver então o mecanismo dessas reações. Mecanismo halogenação de alcanos. O mecanismo é dividido em 3 etapas: início, propagação em cadeia e término. No início, temos que a luz provoca uma cisão homolítica na molécula do cloro. Ou seja, o cloro absorve luz, conduzindo a um rompimento da ligação com cada um dos cloros e permanecendo com um dos elétrons que formavam a ligação. Essa é uma etapa lenta. Lembre-se que a etapa lenta é que é determinante para a velocidade da reação. Importante lembrar que os radicais livres, que no caso aqui estão sendo formados, radical cloro, em geral são muito instáveis, isto é, de vida curta, pois o elétron desemparelhado procura se agrupar a um parceiro e por isso o mecanismo por via radicalar continua. A próxima etapa é a etapa da propagação em cadeia. Então, o radical cloro, formado na etapa anterior da cisão homolítica, induz a uma cisão homolítica agora da ligação entre o carbono e o hidrogênio, formando o HCl, que é o ácido clorídrico, e o radical livre metil. Esse radical livre metil induz a cisão homolítica da ligação entre o cloro com o cloro, da molécula de gás cloro. Então, ele induz a cisão homolítica, formando o cloro metano e um outro radical cloro. Portanto, em uma reação radicalar, cada fóton de luz
absorvido faz com que milhares de moléculas ganhem energia para reagir. E dessa forma, ocorre uma reação em cadeia, em que há uma rápida liberação de energia, o que justifica o fato de a reação ser explosiva. Neste tipo de reação, o radical cloro é obtido novamente, possibilitando a propagação destas reações em cadeia, retomando então ao início do processo com nova cisão homolítica da ligação do metano. A etapa de terminação é aquela em que os radicais livres, cloro e cloro, unem-se formando o gás cloro. Assim, pode-se afirmar que a reação em cadeia é interrompida quando dois radicais se encontram. Em alcanos mais complexos, o halogênio pode atacar a molécula em diferentes pontos. Via de regra, fala-se que quanto menos hidrogenado for o carbono, mais facilmente seu hidrogênio será substituído. Menos hidrogenado significa que o produto formado em maior quantidade é o do carbono terciário. Então, aquele hidrogênio ligado ao carbono terciário, ele é mais facilmente substituído. Então, o hidrogênio do carbono terciário tem maior facilidade de ser substituído que o hidrogênio do carbono secundário e o hidrogênio do carbono primário. Portanto, neste caso, os compostos formariam maior proporção de produtos se tivesse um hidrogênio ligado a um carbono terciário que os demais. Então, por exemplo, a gente teria 60% de produto naquele hidrogênio substituído do carbono terciário e 40% de produto para o hidrogênio substituído do carbono secundário. Isso é um exemplo, né? Então, de modo geral, quanto menos hidrogenado for o carbono, mais facilmente seu hidrogênio será substituído. Substituído por quem? Por um halogênio. Grupo 17 ou antiga família 7A. Uma outra reação de substituição bem importante, né, e comum é a nitração, que se processa em temperatura elevada e com o auxílio de luz ultravioleta. Ou seja, ocorrem apenas se condições favoráveis forem fornecidas. Essa reação acontece pela interação entre o ácido nítrico concentrado, que é o HNO3, com um alcano, ocorrendo assim a substituição do hidrogênio pelo grupo nitro, formando assim um nitroalcano. As reações de sulfonação processam nas mesmas condições que a nitração. Neste caso, tem-se a reação do hidrocarboneto, do alcano, que reage com o ácido sulfúrico, H2SO4, concentrado, na presença de trióxido de enxofre, SO3, formando assim um ácido alcano sulfônico. Os haletos orgânicos, que são compostos em que os halogênios, que são aqueles do grupo
17 ou da antiga família 7A da tabela periódica estão ligados aos compostos orgânicos. Então, aqui nós temos um aleto de alquila, um aleto orgânico. Esses aletos orgânicos são muito reativos. Neste tipo de reação, a ligação entre o carbono e o halogênio é polarizada. Isso porque o halogênio, por ser mais eletronegativo, tem a capacidade de deslocar a nuvem eletrônica, afastando-a do átomo de carbono. Isso faz com que o carbono se torne mais positivo, favorecendo o ataque do nucleófilo, que é o OH-. Essa reação, então, é uma substituição nucleofílica. Nesse nosso exemplo do slide, o nucleófilo é a hidroxila, o OH-. Esse ataque do nucleófilo permite, então, a substituição da hidroxila pelo halogênio. Temos, então, essa reação de substituição nucleofílica. A quantidade de átomos ligados ao carbono associado ao halogênio diferencia a reatividade dos aletos orgânicos. Quanto menor o número de átomos ligados ao carbono associado ao halogênio, mais facilmente ocorrerá a aproximação do nucleófilo, aumentando com isso a reatividade. Já no caso inverso, ou seja, quanto maior o número de átomos ligados ao carbono associado ao halogênio, maior será a dificuldade na aproximação do nucleófilo, ocasionando assim uma diminuição na reatividade do aleto. Esse efeito de impedimento espacial provocado pelos ligantes é denominado efeito estérico. Em outras palavras, um substituinte volumoso no substrato reduz a reatividade e a velocidade, impedindo assim estericamente que a reação aconteça, ocorrendo então um impedimento estérico. Temos aqui alguns exemplos de reações de substituição nucleofílicas. Nesse caso, nós temos, na primeira reação, formação de um cianeto, na segunda reação, formação de uma amina, e na terceira reação de exemplo, a formação de um éter. Essas são importantes reações, as reações de substituição nucleofílica. O maior inconveniente dessas reações reside no preço elevado dos aletos. Que limita a sua aplicação às reações de laboratório e a certos tipos de reações industriais, classificadas atualmente como sendo reações de química fina, pois se destinam à fabricação de produtos de preço elevado, como, por exemplo, medicamentos, corantes especiais e cosméticos. Na aula de hoje falamos sobre as reações de substituição. Espero que vocês tenham gostado e entendido a aula. Eu sou a professora Ana Paula do canal Quimicana. Beijos, até a próxima aula. Tchau!